como é que você viu mais essa derrota? O que é que a gente pode extrair desse jogo? O que é que fica de lição para o torcedor do Ceará depois desse domingo com mais uma derrota na Série A, Minhoca? Então, Lucas, essa foi mais uma partida onde o Ceará foi incompetente, né? Não acho que não há outra palavra para descrever o resultado de hoje, senão a própria incompetência, porque durante essa semana, né, do jogo do domingo passado, da maneira que foi, basicamente o Ceará foi meio que esquecer aquele jogo já na quinta, quarta-feira, porque, né, o que aconteceu tanto na Ilha do Retiro como também na Arena Castelão, os primeiros dias da semana eram muito relacionados à punição, a tribunal, a punição da torcida, né? O que vai ser julgado na próxima semana, possivelmente ainda não está marcado. Acho que ainda não está marcado, né? Não sei se já saiu a data do julgamento da próxima semana. Ainda não. Previsão é para que seja entre terça ou quarta-feira, mas não tem nada ainda cravado ainda. Não tem a data definida ainda. Então, esse julgamento que vai acontecer na semana, o quanto isso vai afetar diretamente, né, o Ceará, porque, enfim, muita gente fala sobre essa questão dos pontos, mas o que a gente tem até então é a punição da torcida, né? O Ceará não pode receber torcida, tem que jogar de portões fechados os 2 jogos em casa, e nos jogos fora de casa não tem direito a ter a carga de ingresso que todo clube tem, né, que é no mínimo 10%. Então, para essa partida de hoje, Lucas, era um componente de um jogo novamente decisivo e que desde o momento em que o Ceará teve esses confrontos diretos, ele vem perdendo possibilidades nos confrontos diretos. Porque aí eu vou citar os jogos anteriores. Porque assim, quando o Lúcio chega, ele tem logo de cara o Flamengo. Ele consegue um empate com um jogador a menos, todo o contexto ali que foi o jogo, um empate e um desempenho em campo muito bom. Depois ele enfrenta o Santos. Ele consegue vencer o Santos 2-1, e aí, aquele momento, aquele início do Lúcio era muito promissor. Depois da vitória do Santos, foi o período que teve a pausa para a data FIFA. 10 dias para o Lúcio trabalhar e reforçar aquilo que ele queria com o atual elenco. Qual foi o grande problema? O primeiro jogo, depois daqueles 10 dias, era o confronto direto contra o Curitiba, fora de casa. Um jogo complicado, o Curitiba que tem um mando de campo muito forte. O Ceará acabou perdendo esse jogo, apresentando um futebol muito abaixo, muito abaixo. E aí começou a gerar o efeito bola de neve. O jogo contra o América Mineiro, o jogo contra o Goiás, o jogo contra o São Paulo, né? Aliás, o São Paulo foi até depois, né? Do Curitiba. Então, o Ceará ele foi se atrapalhando a cada jogo para gerar essas situações. Tanto que você começa a juntar com o jogo passado, que era também uma decisão, jogo contra o Cuiabá, porque perceba, no jogo contra o Curitiba, se o Ceará vence, minava a reação do Curitiba, porque o Curitiba, a única carta que ele tem para tentar se manter nessa Série A é exatamente jogando em seus domínios, né? Tendo o fator mando de campo a seu favor. E se o Ceará tivesse pontuado, já deixaria hoje, né, se a gente fosse fazer essa matemática, o Curitiba atrás do Ceará. Contra o próprio Cuiabá, a mesma situação. Você tinha o Cuiabá naquela própria possibilidade ali de ter exatamente um problema. O Cuiabá, que vinha de uma sequência de derrotas, se você vence o Cuiabá, geraria um problema. Não à toa, o Cuiabá perdeu de novo hoje, foi um bom resultado para o Ceará, mas dos últimos 5 ou 6 jogos, se eu não me engano, apenas um ponto somado do Cuiabá, exatamente diante da equipe do Ceará. Então, o Ceará ele não consegue fazer das oportunidades de confronto direto a possibilidade de trazer o ânimo para ele e jogar o problema para o adversário que está confrontando ali diretamente com ele. Nesse cenário que o próprio Ceará se coloca, ele vai para esse jogo contra o Atlético Goianiense, já na minha avaliação inicial, até cheguei a falar isso na rádio, tanto na semana como também hoje na transmissão da rádio, eu cheguei a mencionar isso. O Atlético Goianiense é o favorito diante do Ceará. E até tinha dito, um empate ele não é um mau resultado, porque você mantém a mesma diferença de pontos para o Atlético Goianiense. O que não podia acontecer foi exatamente o que aconteceu, a derrota do Ceará para o Atlético Goianiense. Porque nesse cenário de derrota, você já está vendo um time em crescimento, que é o Atlético Goianiense, que somou 11 pontos dos últimos 15 que disputou, e o Ceará chegando aí ao 7º jogo, acho que é 7º jogo, sem conseguir uma vitória. Nesse retorno, Lucas, a gente já teve o Ceará tendo 15 jogos, não, 14 jogos disputados e apenas uma vitória, apenas, é muito pouco. É campanha realmente de uma equipe que está
muito próximo do rebaixamento, porém a tabela até então não coloca o Ceará nessa situação, né? Porque o Cuiabá perdeu, o próprio Avaí também, mas aí já era esperado para o próprio Palmeiras, mas o momento de reação deveria ter já acontecido, porque os próximos 3 jogos do Ceará, contra a Internacional fora, contra o Fluminense aqui e contra o Corinthians fora, eu vejo uma altíssima possibilidade do Ceará entrar nessa zona de rebaixamento. Então, nesse cenário, a partida de hoje, ela tinha esse contexto de não perder, obviamente, o jogo, e o que a gente viu inicialmente foi um Ceará até começando de uma maneira bem equilibrada defensivamente, embora o Atlético Goianiense utilizava muito o lado ali com o Luiz Fernando, né, que era o lado do Nino Paraíba, tentando algumas finalizações, e até o João Ricardo já fazendo algumas defesas iniciais. E a jogada que sai, essa que você mencionou do Medoça, Lucas, é uma jogada que não foi uma jogada construída, né? Foi, na prática, um recuo errado do jogador do Atlético Goianiense e que o Medoça aproveita ali para finalizar e a bola vai no travessão. Que esse é um problema que eu vejo que o Lúcio não está conseguindo resolver. O Ceará, em termos de criação, de jogadas, de tentar se sobrepor ofensivamente aos adversários, é um grande problema. Se a gente for pegar das equipes que têm os piores ataques, o Ceará é a 4ª pior. Então só está melhor do que o Avaí, o Juventude e o Cuiabá. As 3 equipes que estão na zona do rebaixamento. O Ceará tem apenas 29 gols em 33. Só que desses 29 gols, Lucas, olha o quão grave é o Ceará. Desses 29 gols que o Ceará fez, mais da metade não teve uma assistência para o autor do gol. Geralmente é uma bola sobrada, é uma bola que escapa, é um gol de pênalti. Então o Ceará... Não, e olha que o Ceará perde muito pênalti, né? Mas tudo que o Ceará está atravessando, na verdade, nada mais é do que uma cartilha de um rebaixamento. Hoje foi mais um capítulo que entra muito, da palavra que eu falei inicialmente, da incompetência que o Ceará está tendo nesse Campeonato Brasileiro, nessa reta final. Porque quando você vai olhando tudo que acontece, por exemplo, no primeiro tempo, o que é que a gente viu? O Atlético Goianiense foi melhor do que o Ceará. E se não é o João Ricardo, o Atlético Goianiense tinha feito 2-3 já no primeiro tempo. O João Ricardo teve que fazer pelo menos umas 3 defesas ali, que assim, da qualidade de goleiro que ele é para esse momento do Ceará, porque senão a situação teria sido muito mais grave. Quando volta do intervalo, e aí o Lúcio vem com algumas trocas, acho até que algumas coisas que o Lúcio já estava tentando não eram certo. Por exemplo, a gente viu no primeiro tempo o Richard dar carrinho desnecessário, teve uma que ele passou lotado, teve uma outra que ele acabou tomando um cartão amarelo. Ou seja, aí começa a entrar o problema de um time que não sabe lidar emocionalmente com o jogo. Porque a partida já era do Atlético Goianiense, né? Quando sai o primeiro gol ali do Atlético Goianiense, já era uma equipe que estava tentando naquilo que o Ceará até sofria, até mesmo na época do Dorival. A bola defensiva aérea do Ceará é muito ruim e sai exatamente o gol ali do Atlético Goianiense naquele momento, mas o primeiro tempo todo foi do Dragão. Já o Ceará, no segundo tempo, faz algumas trocas. Deu para ver claramente no final do primeiro tempo que o Medoça estava machucado, e eu não sei o que foi conversado ali, talvez assim, não, vamos ver se o Medoça consegue aguentar os primeiros minutos. Mas não deu 1 minuto, pô. 1 minuto já dava para ver que o Medoça não tinha condições. E uma jogada até de ataque, que o Vina acionou ele não teve nem perna para fazer a jogada de ataque. Então, eu acho que mais um erro também do próprio Lúcio, não sei se anuência da comissão técnica ou não, desculpa, da equipe médica ou não, mas perdeu até a oportunidade ali já de colocar o Eric logo de cara. Ele coloca o Sobral para sacar o Vitor Luiz e saca também o Castilho para colocar o Lima. Acho até que era o que eu faria, mas eu já teria sacado o Vitor Luiz para colocar o Eric logo de cara. Né? Ele acaba colocando o Eric logo com 2 minutos para tirar o Medoça, que saiu machucado. E naquelas trocas que ele fez, o Ceará começa melhor, vai pressionar, começa a tentar muitas bolas, só que a chance que acabou sendo real, porque, perceba, se no primeiro tempo o Atlético Goianiense deu 9 finalizações e o João Ricardo foi o principal nome, o Ceará, na prática, só conseguiu uma única jogada com finalização no gol, que foi exatamente a do Vina, em que o goleiro, né, o goleiro do Atlético Goianiense, o Renan, coloca para escanteio. De resto, é o Ceará chutando bola para fora, aí a bola passa com perigo, chegou a fazer um gol com o Eric, que estava impedido, mas em termos gerais, em termos de repertório ofensivo, é muito pouco. O Ceará foi melhor do que o Atlético Goianiense no segundo tempo, mas foi muito incompetente. Essa jogada do Luiz Otávio é inacreditável, assim, sabe? Porque é uma bola na área em que o Zé Roberto ganha no peito, coloca na área,
A bola iria para o centroavante. O Jô não recebeu uma bola limpa, cara. Uma bola. E o Jô estava sendo, talvez, o jogador mais lúcido do setor ofensivo. Era o cara que conseguia proteger, ajeitar para os companheiros, sabe? Ter uma possibilidade ali. Mas não é um jogador também de muita agilidade. Mas ele, no papel que o Jô pudesse exercer dentro de campo, ele estava sendo essa peça. E aí, na bola que sobraria para ele, na primeira bola que ele ia ter limpa para finalizar, o Luiz Otávio acaba ali. Obviamente, o Luiz Otávio não quis fazer aquilo, mas aí, queira ou não, a gente não tem como não citar essa situação. É uma incompetência perder um gol como perdeu o Ceará nesse lance do segundo tempo. E aí, para fechar, e até para o Iago mencionar também, o que eu vi no segundo tempo foi um time, claro, nervoso, é natural, né? Por tudo que o Ceará já vem atravessando. E o que mais o Ceará fazia era bola nas extremidades, cruzamento na área e muito cruzamento errado. Então teve o Nino cruzando bola umas 3, 4 vezes na mão do goleiro, teve cruzamento que a bola passava por todo mundo, não teve um cruzamento na cabeça. Aliás, até teve alguns, mas geralmente vindo da esquerda, do Pacheco, que até teve exatamente um deles, que foi na falta, que foi essa jogada do Luiz Otávio, mas o repertório é muito pouco. Eu ficava com a sensação de que um contra-ataque do Atlético Goianiense mataria o jogo a qualquer momento, porque o Ceará já não conseguia mais ter equilíbrio, né? Jogadores até que entraram bem, eu até gostei dos jogadores que entraram no campo, se entregaram bastante, mas não adianta você ter total entrega, que eu acho que o que o Ceará fez hoje é o mínimo que ele tem que fazer até o final do campeonato, que é a entrega e todo mundo está focado em jogar. Agora, o outro ponto, o time tem que ser competente. Não dá para o time ter o volume que teve no segundo tempo, só finalizar uma única vez em direção ao gol, que foi exatamente essa do Vina, e perder uma chance inacreditável, como foi essa que o Luiz Otávio perdeu. Então, assim, é um resultado que praticamente coloca o Ceará com altíssimas chances de rebaixamento. Embora não entre nessa rodada, na zona de rebaixamento, o Ceará, eu vejo, e eu quero estar muito errado, o Ceará, eu acho que tem uma boa possibilidade de entrar já na próxima rodada. Se não entrar na próxima, pode entrar diante do Fluminense ou diante do Corinthians, porque eu considero 3 jogos muito complicado para a equipe alvinegra.